Item a história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome da Nora. Item Rosa respirou fundo depois de uma noite bastante cansada com os 3 convidados, todos estrangeiros. Rosa apreciava o capacete na mão, ocasionalmente piscando como um leque. Ela ia abrir o telefone e se inscrever para reservar um carro para casa, mas de repente essa intenção foi interrompida quando ela pensou naquela casa assustadora. Aos 23 anos, embora a vida tenha passado por muitos altos e baixos, o céu ainda dá a Rosa uma bela beleza. Olhando para aquele rosto jovem, as pessoas que se encontram pela primeira vez vão pensar que Rosa tem apenas 18 ou 20 anos este ano. Descascar um rosto ligeiramente proporcional e rechonchudo com maçãs do rosto é sempre naturalmente rosado, embora não haja necessidade de giz. O nascimento de Rosa sempre foi uma obsessão para ela sempre que se lembra das palavras de sua mãe. Naquela época, a mãe de Rosa, Isabel, era uma filha linda e famosa na região. Os versos pessoas vermelhas multitalentosas nem sempre estão errados. Sua mãe se apaixonou por um garoto da comuna vizinha. Antes de constituir família, ela finalmente estava grávida. No dia em que estreou a casa do futuro marido, ficou um pouco triste porque a olhavam com olhos antipáticos. Naquela época, uma parte de muitas pessoas ainda tinha a opinião de que ser solteira, mas ter comido antes do canal era o tipo de mulher que precisava ser reconsiderada. Então o casamento também aconteceu, mas quando a gravidez não nasceu, foi também o momento em que o casamento fugaz se desfez. Casada por um tempo, seu pai nasceu em uma rotina, álcool, jogos de azar, todos os tipos de males o assediavam. Em vez de aconselhar seu filho, os avós passaram a xingar sua mãe. Disse que não sabia confiar no marido, então aconteceu assim. Nos dias em que seu marido estava imerso no fermento sufocante, sua mãe tinha que se curvar para sofrer os golpes para cima e para baixo na terra. No dia do nascimento de Rosa, ela não acreditou que fosse verdade, pensando que a gravidez não duraria até o dia em que ela desse à luz. A situação está se tornando cada vez mais negativa. No 7º mês de gravidez, ela fez as malas e foi para a casa de sua mãe para se refugiar, incapaz de continuar vivendo com seu marido abusivo e sogro sem amor. Quando ela voltou para a casa de sua mãe por mais de 2 meses, ela deu à luz uma filha, e essa menina era Rosa. Meio ano depois de dar à luz Rosa, sua mãe a desmamou, apesar das inúmeras palavras de encorajamento de seus pais, tias, tios e tios. Sua mãe decidiu tirar a camisa e abrir o negócio, tanto para fazer negócios quanto para esquecer os acontecimentos que acabavam de acontecer com uma filha de 20 e poucos anos. Rosa cresceu no amor e cuidado de seus avós maternos. Quando Rosa tinha mais de 10 anos, um pequeno evento ocorreu em sua vida. A mãe de Rosa trouxe um homem sulista para seus parentes e vizinhos. Este homem é 3 anos mais velho que ela. Naquela época, sua mãe tinha 25 anos, o cara tinha 28. Ele nunca foi casado e sempre foi educado, então todos concordaram em deixá-los ficar juntos. Sua mãe, embora tivesse experimentado um marido e um filho, ainda conseguiu se casar com um novo menino. Isso na aldeia também causou muitas opiniões contraditórias. Alguém disse: o número da sua mãe não é tanto, tios? Pensei que depois daquele choque, não saberia quando ele diminuiria. Mas, felizmente, consegui um marido imediatamente. Mas também há pessoas que dizem: oh meu Deus, espere, vamos conversar primeiro. Como os homens, se você não pode fazer isso, você pode carregá-lo com preço, e se você puder, você pode chutá-lo com os pés. E deve ser durável. Os tios disseram: sorte sem sorte. Pegar uma garota com bigode como molho de orelha de peixe e mergulhar em intestinos de porco é delicioso. Além de seu comportamento educado, aquele cara chamado Baltazar também é uma pessoa com uma economia bastante estável. Depois de fazer alguns relatos de fadas, sua mãe e seu marido compraram um pedaço de terra e se mudaram para morar separados, trazendo Rosa para morar com eles. Explicando o motivo, Baltazar disse: não quero voltar para casa porque sua mãe também é nortista. No passado, eu morava muito com meu avô, então minha personalidade e dieta são mais adequadas para o norte do que para o sul. Desde então, morando com a mãe e o padrasto, Rosa cresceu. Do dia até os 6 anos de idade, sua mãe teve um filho com o senhor Baltazar. O nome dela é Elaine, e ela também é aluna do 11º ano este ano. Pensei que minha mãe seria um espelho para eu olhar e aprender com a experiência. Quem teria pensado, há 3 anos, que se repetiria o mesmo erro que minha mãe cometeu há 20 anos. Rosa está apaixonada por um menino chamado Fabiano, que mora na rua, mas seus pais estão mortos desde que ele estava no ensino fundamental. A cena do galo criando seu filho, mas seu pai estava sempre bêbado,
então ele tentou ir para casa sem nenhuma vitalidade. A primeira vez que Rosa veio, ela também se sentiu muito hesitante, mas agora não havia chance de escolher novamente. A gota de sangue de Fabiano no estômago de Rosa vinha se formando há quase 3 meses. Assim que Rosa voltou para contar à família sobre a proposta de casamento, Isabel ficou muito chateada. Ela não esperava que a vida de sua filha não olhasse para ela, mas desse um exemplo. Ela disse: apenas deixe de lado a si mesmo, para que agora haja um produto. Ele cresceu dentes, falou fluentemente. Naquela época, o senhor Baltazar teve que ficar sem conselhos para sua esposa. Não foi até um tempo depois que ela desceu e deixou o lado de Fabiano falar, depois se casou. Nos primeiros dias de noiva, Rosa sempre recebeu incentivo do marido. Fabiano disse: eu sei que voltar para casa para você é uma grande desvantagem para mim, mas vou tentar trabalhar duro para que você e eu não tenhamos que faltar nada no futuro. Rosa ficou subitamente comovida e respondeu: eu costumava pensar muito no meu pai também. Papai também é velho, o vinho encharcou seu sangue e é difícil parar. Bem, você não pode viver sua vida para sempre, às vezes você tem que ignorá-la e viver, irmão. Item no dia em que Rosa nasceu, não havia sogra em casa, então senti muita pena de mim mesma. A mãe biológica está longe, não há tempo. Fabiano saiu do constrangimento e seu sogro estava preocupado em fazer um pouco de vinho em casa para se classificar. Em um dia de autopiedade, chorar não é o caminho. Rosa derrotou essa ideia e passou a viver para criar seus filhos. Mas o céu não agrada as pessoas. Quando seu filho tinha acabado de completar 1 ano de idade, também era hora de Fabiano largar todo o trabalho para ficar em casa. O sogro de Rosa, em uma noite de verão, quando voltou para a casa da bebida, deve ter estado com tanto calor que tateou até a beira do poço no meio da noite. Na manhã de amanhã, quando Fabiano soube que havia sido levado ao hospital, já havia sofrido um acidente vascular cerebral. Seu caso também está em sua infância, então ainda pode ser tratado. No entanto, deve haver alguém por perto para alimentá-lo, beber e guiá-lo a caminhar. No início, Rosa ficou em casa com os filhos e cuidou do sogro. Mas Rosa achou isso muito inconveniente. Alimentar e beber é despreocupado, não há com o que se preocupar. Mas toda vez que ela deixava o sogro ir ao banheiro, depois trocar fraldas e fraldas, naqueles momentos, Rosa ficava envergonhada a ponto de ficar envergonhada. Não sei se o sogro prestou atenção ou não, mas toda vez que ele colocava o braço em volta do ombro dela para ajudá-la a ir, Rosa sentia como se ele estivesse deliberadamente criando contato desnecessário. Rosa confidenciou essa coisa difícil ao marido. Fabiano, depois de ouvir isso, também tentou simpatizar com sua esposa e fez uma mudança imediatamente depois. Ele se aposentou completamente para o papel de pós-Rosa para que Rosa pudesse sair para trabalhar. Os homens constroem casas, as mulheres constroem casas, isso é natural. Agora o inverso é um pouco invasivo. Sua saúde é limitada, como Rosa pode fazer isso com o marido? Já, desta vez, gastando muito, todo tipo de dinheiro para gastar, centenas de morangos derramados na cabeça do bicho da Zeda. Item Rosa estava em um emaranhado cerebral. Esse também foi o motivo que levou Rosa a essa profissão. Só então, 2 anos se passaram. A essa altura, Rosa havia se tornado uma trabalhadora qualificada. Mas o fato é que, nos últimos 2 anos, desde o dia em que embarquei nesse caminho de venda de giz, a família do meu marido também mudou muito. A filha aprendeu a sair sozinha, o sogro também pratica andar sozinho, sem necessidade de ajudante. Mas Fabiano não progrediu, mas regrediu completamente. A razão para essa regressão, não querendo cortar as emoções do hóspede que se preparava para chegar à linha de chegada, Rosa desligou apressadamente o telefone e continuou a cooperar com o cliente. Quando Rosa voltou para casa, encontrou Fabiano segurando uma garrafa de vinho na mão, parado em frente ao portão. Assim que saiu do carro, Fabiano bateu a garrafa de vinho no chão, e então rugiu: Você é uma mulher que não é nada. Todos esses anos, você me enganou. Você vai trabalhar? Horas extras contínuas? Que tal horas extras em um motel de luxo ou em um hotel 5 estrelas, senhorita Rosa? Rosa ainda estava calmamente olhando para a aparência lânguida do marido e perguntou: Você já sabe, não é? Fabiano gritou: Sabe, eu fui beber com meus amigos hoje e quase tive que cavar um buraco no chão. Eles disseram que iam se divertir outro dia, como escolher conhecer a garota certa. Não é? Oh meu Deus, os céus são altos e a terra é espessa, esta casa é realmente abençoada. Estou tão cansado, estou cansado. Então Fabiano saiu chorando como uma criança que acabará de ser espancada.
O que Fabiano acabará de mencionar, é claro, era verdade, e não acontecia há muito tempo. Era uma noite de fim de semana, Rosa estava se preparando para sair porque estava muito vazio hoje, quando dois meninos correram de longe. Após um período de negociações de preços, tanto o vendedor quanto o comprador também concordaram. Agora mesmo, ele estava na rua escura, com pouca figura, e não conseguia ver seu rosto claramente. Quando chegou ao motel, sob as luzes, Rosa reconheceu de repente os dois homens, João e Mário, os melhores amigos do marido. Rosa tremia como uma civeta, e estava prestes a fugir, mas Mário recuou, docemente. Estou um pouco surpreso, mas enfim, já estou aqui. Parece que não nos conhecemos. Fique tranquilo, prometemos manter isso em segredo. Fabiano não saberá onde você está preocupado. Afinal, agora eles sabem que estão fazendo essa profissão, mesmo que desistam, isso não resolverá nada. Rosa não pôde deixar de pensar, bem, vamos tratá-lo como uma transação de estranhos. A alegria durou até de manhã e depois parou. Nos dias que se seguiram, Rosa foi muito discreta, com medo de que isso chegasse aos ouvidos do marido, mas ainda assim não viu nada. Até hoje, provavelmente porque estavam muito bêbados, os outros dois caras não conseguiram se controlar e secretamente contaram a Fabiano. Rosa respondeu com firmeza, sim, sinto muito por trair você todo esse tempo. Mas irmão, você acha que um trabalhador comum pode cuidar dos membros da família para viver tão plenamente? Onde você conseguiu isso? Fabiano gritou, vamos, cala a boca. Eu decidi, vamos seguir caminhos separados. Mas, por enquanto, estamos apenas separados, não divorciados. Quero dar um pouco mais de tempo a Larissa. Vindo para este país, mesmo que o fogo não resolva nada. Portanto, após essa oferta de seu marido, Rosa também concordou gradualmente. Agora, toda vez que fica sem convidados, Rosa se sente deprimida quando pensa em sua casa. Ela queria ir buscar algo para comer. Ontem, os estrangeiros correram para a caverna com tanto entusiasmo, então agora suas forças também se esgotaram. Ela arrastou seus passos cansados para uma loja de macarrão não muito longe. Rosa entrou e pediu uma tigela especial de forrebuque. Ela se sentou em uma pequena mesa no meio da loja, olhou em volta e viu casais comendo alegremente com seus filhos. Rosa estava com o coração partido, emocionada. É a mesma vida humana, mas por que o destino é tão irônico quanto a minha? Esta profissão entra em contato com todos os tipos de homens, mas não tem o verdadeiro carinho que faz uma mulher feliz. A tigela de fô de vitela saiu perfumada, a fumaça subiu suspeitamente, mas não atraiu Rosa. Sua garganta estava amarga como uma pessoa que estava doente há muito tempo. Rosa comeu alguns pauzinhos, depois pagou e saiu, com os olhos ardendo. Como ela não tinha dormido na noite anterior, Rosa não queria ir para casa. Desde o dia em que Fabiano descobriu sobre seu trabalho e o casal se separou temporariamente, Rosa dormiu na cama do quarto. Do lado de fora, havia duas camas, uma onde Fabiano dormia, a outra onde dormia o sogro. A pequena Larissa, dependendo do dia, escolhe com quem gosta de dormir. Quando Rosa voltou, quando a casa ainda estava em silêncio, não havia som, todos deviam estar dormindo, embora fossem mais de 8 horas da manhã. Rosa entrou e viu a cama de Fabiano, o cobertor dobrado ordenadamente, provando que ele já havia acordado. Do outro lado da cama, Larissa dormia nos braços do Senhor Carmo. Rosa o viu deitado ali, aproximou-se e beijou-o, e depois foi dormir. Ambos os netos estavam dormindo muito bem, a respiração soava constante. Rosa se abaixou, prestes a beijá-la na bochecha, quando de repente ela teve um vislumbre de algo que a deixou envergonhada e engraçada. O pijama atraente que o Senhor Carmo estava usando não parecia muito confortável. Rosa acidentalmente veio aqui quando o relógio que Carmo estava usando tinha exatamente 12 horas. Oh meu Deus, este relógio funciona há décadas e a bateria ainda é tão deliciosa. Pensando um pouco, Rosa saiu, não beijando mais o filho para evitar acordar o sogro. Se ele percebesse isso, ficaria envergonhado. Mas Rosa tinha acabado de dar um passo para trás quando uma voz disse: "Você voltou?" Rosa olhou para trás assustada e descobriu que o Senhor Carmo estava acordado. Então, o momento de navegar para o grande mar agora foi inconsciente ou intencional? Pensando nisso, as maçãs do rosto coradas de Rosa de repente ficaram vermelhas como uma maçã madura no início da temporada. Rosa respondeu atordoada: "Sim, sim, acabei de voltar para casa imediatamente." O Senhor Carmo tomou um gole e continuou: "Eu lhe dou o bastão, o leve, e o deixo dormir."
Item Rosa escondeu o olhar de onde não deveria estar olhando. Monsieur Carmo pegou a bengala, desceu pesadamente e foi até a mesa de pedra na varanda para se sentar. Rosa estava prestes a correr direto para o quarto dela, mas o Sr. Carmo chamou: "Vem aqui, eu vou falar com você por um tempo." Segurando-se pelas palavras, Rosa relutantemente saiu, embora seus olhos estivessem fechados neste momento, incapaz de abrir por causa da sonolência. Quando Rosa se sentou, a voz profunda de seu sogro diminuiu: "Você comeu ou bebeu?" Rosa percebeu que, desde o dia do acidente, seu sogro havia abandonado completamente o álcool e estava naturalmente calmo, ao contrário dos 3 dias em que ela estava bêbada à tarde. Ela não se atreveu a olhá-lo nos olhos e respondeu: "Eu comi, pai." Pouco a pouco, Monsieur Carmo tentou se aproximar de Rosa. Rosa timidamente empurrou a corrente para longe, até que ela estava perto da borda da cadeira. De repente, ele disse uma frase sugestiva: "Fabiano foi trabalhar cedo hoje." Rosa perguntou despreocupadamente: "Então, o que ele vai fazer, pai?" Ele suspirou: "Papai também não sabe. Ouvi dizer que ele foi ajudar com a equipe de trabalhadores do Sr. Sura na próxima aldeia." "É mesmo? Ele foi trabalhar, e eu também estou ocupado com o trabalho, então a pequena Larissa é sem graças ao papai." Levantando as mãos ásperas, ele gentilmente passou pelo cabelo da nora. Rosa estava envergonhada, com o peito latejando, um sentimento que nunca havia experimentado em seus 2 anos de trabalho com centenas de milhares de homens. A voz de Rosa estava completamente perdida. "Ah, pai. Eu sei que você está em processo de separação. É claro que é difícil para mim, também por causa da situação dessa família, então eu tenho que ir trabalhar nessa profissão. Mas quem quer fazer isso? É só que Fabiano não entende isso para mim." Rosa se assustou. "Sim, pai. Você sabe." A boca do Sr. Carmo estava meio sorridente, sua mão ainda acariciando suavemente o cabelo de Rosa. Às vezes, ele aproveita a conversa para tocar deliberadamente o braço liso de sua nora. "Sim, no dia em que você falou no portão, eu ouvi tudo naquela hora. Você tem dormido em camas separadas nos últimos meses, eu sei." Rosa desprezava demais o sogro. Ao contrário de quando ele era um bêbado, Rosa agora percebe que ele é uma pessoa extremamente inteligente, bastante habilidosa e tem alguma intriga escondida nele. Vendo os olhos de sua nora vermelhos por falta de sono, ele imediatamente soube da história e teve que implementar rapidamente o plano que acalentava há meses. Bem, sua voz afundou um pouco, e sua voz era um rosto levemente careta para torná-lo mais convincente. "O tempo mudou hoje, meu pai está com muita dor. Sofrendo, ninguém em casa, então eu tenho que ser autossuficiente. Mas, na verdade, estou muito cansado, filho. Posso levá-lo ao banheiro? Eu quero tomar um banho." Rosa respondeu hesitante: "Sim, sim, então deixe-me dizer-lhe para drenar a água." A maneira como ela se veste é muito inteligente e sua figura em forma de S é mais atraente. Rosa pensou, talvez fosse porque ela estava pensando demais, mas como seu sogro poderia ter essa intenção? "Meus sentimentos provavelmente são causados apenas por doenças ocupacionais." Quando a tigela de água estava cheia, Rosa voltou para o lado de Carmo. O caminho da mesa de pedra até a banheira era apenas curto, que Rosa descobriu ser de até 1 quilômetro. O Sr. Carmo não sabia se estava realmente com dor hoje, mas continuou segurando o ombro de Rosa, fazendo-a querer desabar no chão. Suas mãos fizeram um olhar trêmulo, mas quem não gostaria de tremer assim? Esse olhar foi acompanhado por olhares espiando em todos os lugares, especialmente na bandeja de frutas que se aproximava. Se ele não tivesse se contido, talvez a saliva do Sr. Carmo tivesse vomitado como um canhão de água agora. Chegando à porta do banheiro, ele disse: "Ok, papai, obrigado. Deixe papai entrar sozinho. Saia com Larissa, mas não a acorde. Ele dormiu muito tarde ontem à noite." Rosa respondeu: "Sim." E então, com um suspiro de alívio, caminhou em direção à casa. O Sr. Carmo continuou rindo silenciosamente em seu estômago. "Já faz muito tempo, mais de 25 anos, e hoje posso sentir um pouco da direção das mulheres. Foi realmente revigorante para mim. Desta forma, mesmo se você estiver acamado, você tem que se levantar e andar." Ele colocou o gancho no prego na parede e subiu na cadeira de plástico para tomar banho. A água fria correu para sua pele escura, fazendo sentir que o calor escaldante que ainda queimava em seu corpo há um minuto havia sido reduzido. Rosa se aproximou da cama e deu-lhe um beijo suave. Seus olhos estavam vermelhos e ela começou a segurar água.
Não importa quais sejam os pais, a pessoa mais desfavorecida ainda é a criança. Rosa também era uma criança, nascida de um casamento fabiano incompleto. Então, agora, olhando para mim, Rosa ficou aliviada. Ela estava prestes a segurar seu bebê e chorar, mas vendo que ela estava dormindo profundamente, Rosa parou. Ela suprimiu suas emoções e saiu da cama. Mas do banheiro, a voz do Sr. Carmo soou de repente. Rosa, me ajude. Papai caiu, dói muito, me ajude. Naturalmente reflexiva, Rosa correu para trás como uma flecha voadora. Ela empurrou a porta de aço aberta. Então, a partir desse momento, suas pernas pareciam grudar no chão, incapazes de se mover. À sua frente, o Sr. Carmo estava deitado no chão com uma manga. Ele tinha acabado de pegar suas roupas quando escorregou e caiu. Rosa ficou atordoada, muito rapidamente, e um pensamento lhe veio à mente. Bem, vamos ajudá-la a se levantar, assim como os hóspedes comuns, não há com o que se preocupar. Rosa se aproximou, seus olhos tentando se fechar para que ambos não tivessem medo. Rosa não viu um leve sorriso nos lábios escuros de seu sogro. Ele fez uma voz comovente, dizendo: Pai, obrigado. Vamos, estou saindo, ok? Deixe-me cuidar disso sozinho. Item Rosa quase riu do sogro por desenhar a história. Ela disse: Bem, deixe-me ir. Minhas mãos e pés estão tremendo assim, acho que posso usar roupas. O papel atingiu seu clímax. O Sr. Carmo começou a chorar, abraçou Rosa profundamente. Obrigado, papai, você realmente me tocou. Não importa como você e sua esposa sejam, ainda vou tratá-la como minha filha. Então ele começou a contar. A mãe de Fabiano morreu cedo e ele criou seus filhos sozinho. Papai estava entediado com a vida, então ele se voltou para o álcool para passar o dia. Também é preto, mas também é sortudo. Graças a esse incidente que o fez sair do caminho, ele conseguiu parar de beber. E graças a este incidente, eu sei que você é uma boa pessoa. Onde quer que ele falasse, suas lágrimas transbordavam. Rosa também sentiu de repente um engasgo no pescoço. É verdade que ninguém é perfeito. De repente, Fun quis simpatizar um pouco com ele, compartilhar sobre sua vida, que também parecia boa desde que ela nasceu. O Sr. Carmo continuou: Deixe-me abraçá-lo assim por mais um pouco. Papai desejava ter uma filha por toda a vida, mas ainda não conseguia. Se o desejo não fosse realizado, a mãe de Fabiano já havia deixado o pai. Como minha vida pode ser tão irônica, Rosa. As mãos macias de Rosa também começaram a colocar suavemente nas costas nuas do Sr. Carmo. Quando a mão tocou suas costas, o Sr. Carmo, que parecia ter sido eletrocutado, tremeu levemente. Então tudo caiu em silêncio. Uma pessoa com uma profissão madura, agora as ferramentas de trabalho são humanas na frente dele assim. Rosa se perguntou, como ela poderia pensar de outra forma. Rosa o beijou freneticamente e segurou sua coisa preciosa para cima e para baixo para torná-la ereta. Ela até brincou com a boca. E o Sr. Carmo sentou-se aqui e sentiu as estranhas sensações se espalhando pelas celas que o trouxeram de volta à vida. O Sr. Carmo, quando não aguentou, puxou-a para se sentar em sua bengala, e sua boca mergulhou nos pêssegos do pêssego rechonchudo. Ao mesmo tempo, ele ajustou o menino para entrar na caverna na selva de sua nora. Rosa viu isso, mas tomou a iniciativa de tropeçar para cima e para baixo suavemente com o som da respiração pesada de seu sogro. Item então, a ferramenta que parecia ter enferrujado por tantos anos, de repente foi renovada hoje. A casa de banhos é construída em estilo moderno, e as duas pessoas nela são como as duas pessoas dos primeiros dias. Rosa ficava se perguntando por que uma pessoa que teve um derrame era instável, mas tinha uma capacidade tão extraordinária de trabalhar. Ontem à noite, o velho no ocidente tinha 5 pontos fortes como um levantador de peso, mas cada um deles recebeu apenas 2 golpes, cada um dos quais durou apenas 15 minutos, ofegando como uma pessoa asmática. O Sr. Carmo só teve um ataque, mas atacou, não a meio desse tipo de coisas. Quando tudo acabou, Rosa o levou para fora do banheiro. Ele voltou como um sogro doente e doente. Rosa também não se importava se ele estava agindo ou real. Agora, Rosa só sabe que a partir de agora até se divorciar oficialmente do marido, toda vez que ela voltar, haverá alguém para encorajá-la e confortá-la. Isso fortalecerá seu espírito, continuará forte e resistirá a todas as vicissitudes da vida. Item naquela tarde, eram mais de 11 horas quando Fabiano chegou em casa. A camisa azul de trabalho da Paz estava encharcada de suor, pedaço por pedaço, como uma pessoa segurando água para repreendê-lo.
Rosa dormia profundamente em seu quarto, sem saber da presença do marido. Fabiano também não sabia que Rosa estava voltando, porque Rosa raramente voltava para casa todos os dias, às vezes a noite toda, às vezes a cada 2 ou 3 dias. Fabiano desceu até a cozinha, passou o alto-falante do jantar e trouxe uma tigela para o Sr. Carmo e sua filha, cada um com uma tigela. Ele também pegou uma tigela de legumes e ficou na porta da cozinha para terminar sua refeição. Enquanto Fabiano se preparava para ir trabalhar à tarde, Rosa saiu da sala. Fabiano olhou para a esposa, depois se aproximou e disse: "Vá para o fundo do jardim, tenho algo para lhe dizer." Terminando a frase, Fabiano foi primeiro. Rosa também seguiu o exemplo. Caminhando sob a velha goiabeira, Fabiano olhou em volta por um tempo, e então disse em voz baixa: "Prepare sua mente, vamos ao tribunal no início do próximo mês." Rosa ficou um pouco surpresa, acenou com a cabeça, mas perguntou curiosa: "Por que é tão urgente? Eu pensei que você estava esperando que Raice fosse um pouco maior." Item Fabiano também respondeu honestamente: "Calculei a mesma coisa, mas não estava tudo bem. A casa agora tem um pai idoso que está doente, agora é impossível ficar sem as mãos das mulheres. Você pode ficar tranquilo, eu também não vou perder a custódia do meu filho. Ela decidirá por si mesma se seguirá o pai ou a mãe." O rosto de Rosa afundou, uma pitada de tristeza nele. Fabiano entrou e, depois de muito tempo, Rosa caminhou naquela direção. Quando ela foi trabalhar, Rosa sentou-se na varanda, olhando para o espaço incerto à sua frente. Havia uma mensagem telefônica de vez em quando, sabendo que era uma mensagem de um hóspede que havia reservado para esta noite, mas Rosa não entrou para vê-la. Enquanto ela estava deixando sua alma ir para algum lugar, uma mão leve foi colocada em seu ombro, o que a assustou um pouco. O Sr. Carmo sentou-se lentamente ao lado dele. "O arroz está dormindo, pai?" "Bem, ele está dormindo. O que há de errado com você? Vejo que você parece um pouco rico." Rosa não escondeu o coração. Ela contou a ele sobre o que Fabiano acabará de dizer. Depois de contar a história, ela descuidadamente inclinou a cabeça sobre o Sr. Carmo e chorou, como um casal de amantes que lutavam para compartilhar embriões. A mão do Sr. Carmo apertou um pouco mais forte, o calor em sintonia com a cena sonhadora no banheiro. Tudo parecia voltar novamente. Desta vez, no qual, embora seja estreito, é bastante limpo. Quando a porta de ferro corrugado se fechou, a música começou a surgir. Rosa ficou extremamente surpresa. O microfone que o Sr. Carmo carregava era de fato um produto de alta qualidade. Certa manhã, eles cantaram alto por 1 hora, mas não desperdiçaram nenhuma notícia. Nesta sessão de apoio à exposição de frutas, as frutas especiais deixaram o Sr. Carmo fascinado. Essa paixão, mais a voz melodiosa de Rosa, para cima e para baixo, torna-se ainda mais interessante. Não foi até 90 minutos do Riacho Selvagem que a cortina de veludo foi abaixada, fechando o intercâmbio cultural. E tem tudo daquele dia em diante tem andado em um círculo quase fixo. Rosa ainda vai trabalhar todos os dias em um negócio que leva as perdas como lucro. Durante o dia, quando não há convidados, Rosa interpreta uma nora boa e fofa. O Sr. Carmo assumiu a tarefa de substituir os ombros do filho. Achei que seria difícil para ele, mas não, ele completou a tarefa de forma excelente. Se houver um certificado de mérito para ele, ele merece 10. Mas sua alegria naquela idade não durou muito. Porque Rosa e Fabiano finalmente chegaram ao dia do divórcio. Larissa não tinha idade suficiente para tomar uma decisão neste momento. Então, depois de considerar muitos aspectos, o tribunal permitiu que ela ficasse com Fabiano. Isso, Rosa também aceitou alegremente. Os dois concordaram um com o outro. Não importa o que aconteça, a criança comum sempre será a criança comum. No futuro, qualquer pessoa que tenha uma nova felicidade irá ignorá-la, visitar seus filhos ou buscá-los, os direitos de ambos são os mesmos. Item no dia em que Rosa saiu da casa do marido, 6 olhos observaram tristemente. Fabiano ficou emocionado porque amava seu filho, e ele e sua esposa eram sinceros, mas ainda significativos. Isso é algo que ninguém quer. A pequena Larissa não era inteligente o suficiente para entender isso. Quanto ao Sr. Carmo, é talvez o que mais sofre. De agora em diante, ele retornará à falta de resistência no fundo de seu coração. Sua dor foi talvez 100.000 vezes mais dolorosa e amarga do que a de seu filho, Fabiano. Saindo da casa do marido, Rosa alugou temporariamente um albergue econômico para ter um lugar para dormir depois do trabalho. Muitas vezes, quando pensava nessa profissão vergonhosa, Rosa se sentia apertada. Infelizmente,
também é uma vida humana. Assim que terminou de colocar a bagagem no lugar, Rosa recebeu um telefonema de sua mãe. Durante o tempo em que Rosa e seu marido tiveram problemas emocionais, Isabel e o Sr. Baltazar não sabiam. Ambos pensaram que seu filho estava tendo uma vida de casado feliz e pacífica. Rosa apertou a tecla de escuta, mas sua voz embargou e ela não falou o famoso alô. Vendo o silêncio, Dona Isabel falou primeiro: Filho, você já tomou o café da manhã? A bebê Larissa ainda está dormindo. Ao ouvir as palavras carinhosas da mãe, cheias de amor, Rosa não suportou a emoção e começou a chorar, como uma criança de 3 anos que teve um brinquedo roubado. O carinho da mãe mostra que algo ruim está acontecendo com sua filha. Dona Isabel gritou e me deu tapinhas, confortando-me para que eu pudesse me acalmar. Vendo que parecia incomum, Baltazar também pegou o telefone, dizendo algumas palavras de encorajamento. Honestamente, o que há de errado? O que há de errado com você? Diga à sua mãe. Mas não havia som do outro lado da linha, exceto soluços e soluços. Rosa nunca percebeu que o afeto familiar era tão sagrado e precioso como é agora. Antes de desligar, Rosa só conseguiu dizer uma frase quebrada: Mãe, volto para você esta tarde. Antes que Isabel pudesse dizer sim, Rosa desligou o telefone. Ela não podia dizer mais. A vergonha e a amargura estavam machucando os intestinos de Rosa. A mala de roupas que ela acabara de colocar não estava quente, então Rosa teve que pegá-la e correr para a rodoviária. Este quarto de motel é deixado lá por enquanto. Ela teve que voltar para sua cidade natal com a mãe por um tempo, depois seguir em frente. Nesta terra estranha, não havia mais charme para Rosa ter um motivo para ficar. Embora não estejam na mesma província, suas cidades natais também fazem fronteira. Pouco mais de 3 horas de ônibus, Rosa chegou. Assim que ela entrou no pátio de azulejos gramados, Rosa largou a mala no chão e correu para abraçar a senhora Isabelle. A mãe e a filha estavam felizes e envergonhadas, seus olhos estavam molhados de lágrimas. O Sr. Baltazar e Elaine, que estavam ao lado dele, também ficaram muito emocionados. Naquela noite, Rosa dormiu sozinha com a mãe, contando tudo. Dona Isabel estava com muita dor, mas também tentou tranquilizar a filha. Calma, tudo vai acabar eventualmente. No dia seguinte, embora tenha conversado com a filha a noite toda, eram pouco mais de 5 horas quando Isabel teve que se levantar. Ela tem um emprego vendendo rolos no mercado. Claro, ela não fez esse rolo, mas importou no atacado de conhecidos e depois sentou-se no mercado de varejo para obter lucro. Os juros ganhos não valem muito. O Sr. Baltazar costuma aconselhar sua esposa: não administre mais o mercado, não há dificuldades nas condições familiares, mas você tem que acordar cedo todos os dias. Não sou bom em visão, abandono da bandeja, não tenho dinheiro suficiente para alimentar o médico. Mas Dona Isabel disse: eu vou ao mercado tanto por diversão, por comunicação social, por ajudar as pessoas. Vá por um dia, aprenda uma peneira sábia. Ela acordou, olhou para o lado e viu Rosa ainda dormindo profundamente. Saindo da sala, ela viu que Elaine havia se levantado, preparado suas roupas e carregado suas malas. Na cozinha, o Sr. Baltazar estava ocupado preparando o café da manhã para sua família. Ela se aproximou, abraçou por trás e perguntou: sinto muito, cheguei em casa ontem, dormi e conversei com ele por um tempo. Sem você, você consegue dormir? O Sr. Baltazar soltou os pauzinhos na mão, sorriu e disse: está tudo bem, mas você não consegue dormir tão bem quanto me abraçar. Vamos, vou ao banheiro, depois tomo café da manhã, para que não seja tarde. A senhora Isabel franziu os lábios e acenou para o marido. Os dois parecem um novo casal apaixonado aos 18 ou 20 anos, embora ambos tenham quase 45 anos. Mesmo tendo mais de 40 anos, Dona Isabel ainda é salgada. Seu rosto é muito jovem e sua maneira de se vestir é bastante liberal. Em termos de jovens agora, ela está muito desconfiada. E o Sr. Baltazar também ainda tem o charme de um jovem, em parte por causa de seu lazer, em parte por causa de sua figura bem proporcionada. Ele ainda parece jovem e ativo. Nessa idade, ele ainda chega 7 vezes por semana, o que é super e admirável. Ele pegou uma tigela de aletria para sua esposa e filha cada uma, depois a colocou sobre a mesa. Quando acabou, a senhora Isabel e a pequena Elaine sentaram-se para comer. E o Sr. Baltazar disse que comeria com Rosa mais tarde, para aliviar sua tristeza. Pegando apressadamente alguns pares de pauzinhos, a senhora Isabel preparou seus pertences e partiu. Mais tarde, Elaine também saiu de carro e foi para a escola.
Fazia muito tempo desde que Rosa provou o gosto de um sono despreocupado, sem piscar, baixo. Não foi até o sol nascer bem alto que Rosa acordou. Já eram 8 da manhã. Abrindo a porta e saindo, vendo o Sr. Baltazar no trabalho, Rosa rapidamente perguntou: Olá, onde você está? Depois dessa pergunta, o Sr. Baltazar não respondeu imediatamente, porque seus olhos eram redondos como um U, colados firmemente em tiara de sua esposa, de pijama que era muito legal. Rosa ainda estava muito despreocupada, talvez por hábito, e acima de tudo, a profissão que ela estava exercendo influenciou mais ou menos a liberalidade na maneira como ela se vestia. Um par de calças curtas no comprimento das coxas, exibindo as pernas brancas, sem uma única falha. A camisa larga e arejada de 2 alças, toda vez que Rosa se torcia para se exercitar, parecia transformar aquela pintura de paisagem estática em uma pintura 3D em movimento atraente. O Sr. Baltazar engoliu em seco e respondeu: Mamãe está indo ao mercado e Elaine está indo para a escola. Escovei os dentes, lavei o rosto e depois fui para a mesa do café da manhã com meu tio. Item Rosa disse um pouco sim, depois foi para o banheiro. O Sr. Baltazar ainda olhou para ele e disse a si mesmo: Minha esposa é linda, mas comparada a Rosa, ela ainda está muito atrasada, mesmo 15 anos atrás, quando me casei. Rosa terminou de se limpar, olhou-se no espelho e depois abriu o cabelo para trás com cuidado. Quando ela terminou, ela saiu. Na mesa de jantar da cozinha, 2 tigelas de aletria tinham acabado de ser servidas com caldo pelo Sr. Baltazar, com uma pitada de ervas e algumas fatias de pimenta, que pareciam muito atraentes. Rosa sentou-se na cadeira em frente ao padrasto. Baltazar pegou a mãe dela com uma colher e a derramou sobre... Agora que ele teve a oportunidade de dar uma olhada mais de perto no enteado de sua esposa, o Sr. Baltazar sentiu seu coração cair estranhamente. Aquele rosto sem batom, lindo como um anjo. Vendo o olhar de seu padrasto fixo nela, as bochechas de Rosa coraram. O Sr. Baltazar sorriu de repente, e, em seu coração, fez uma pergunta para quebrar o silêncio. O que você está fazendo aí em cima, Rosa, ou apenas ficando em casa para cuidar de você? Ao ouvir o padrasto falar de sua profissão, Rosa ficou atordoada e gaguejou. Sim, então estou apenas em casa. De repente, o padrasto perguntou o que ele estava fazendo em seu trabalho diário, para consideração? Rosa de repente sentiu uma sensação estranha em seu corpo. Ela vai trabalhar regularmente 26 dias por mês, exceto nos dias em que o semáforo está vermelho. Ontem foi um dia normal, mas eu não fui trabalhar, e de repente faltou algo, que eu não conseguia colocar em palavras. Pensando nisso, Rosa se sentiu frustrada em seu coração. Ela soltou os pauzinhos e se levantou. Vamos, tio, coma, eu já comi o suficiente. Item o Sr. Baltazar seguiu. Por que você come tão pouco? Sim, é isso que eu como. Rosa disse enquanto caminhava para os fundos da casa. Ela queria ter um pouco de vento, deixar de lado a queima constante em seu corpo. Nessa época, Rosa estava com raiva porque tinha que sair da casa do marido. Se ao menos ela ainda estivesse lá com o médico com o nome de seu sogro, para que ele pudesse prescrever suas prescrições para essa doença desagradável. Quando Rosa estava saindo, o Sr. Baltazar também se levantou, seguindo seus passos. De pé na soleira da porta, olhando para o jardim ao seu lado, o Sr. Baltazar olhou para Rosa, cujos pensamentos estavam cheios de pensamentos sobrepostos. De repente, ele ouviu Rosa exclamar: Não, você tem que se conter, Rosa. Por que você é tão vaidoso? Não, não. O Sr. Baltazar gentilmente voltou para a mesa de jantar. Ele ficou surpreso ao ouvir essas palavras. Bum pegou apenas alguns pauzinhos e não precisa mais comer. Ele estava pensando, por que ela disse isso? A vida do marido e da mulher lá em cima não é muito pobre. Mas de qualquer forma, é bom. É também uma esperança, embora frágil, mas melhor do que não ter nenhum vislumbre. Para um velho aldeão como ele sabia o que fazer a seguir. Ele juntou as tigelas, levou-as para a pia, depois foi ao banheiro para uma breve visita. Vestiu um terno para realçar sua aparência forte. Item Rosa ainda está no mesmo lugar, tentando implorar pelo passado para superar a saudade que surge como uma onda no musgo. Seus lábios estavam tão secos quanto Jean, e as bordas de seus lábios estavam molhadas como um rato, e ela não sabia como resgatá-la. Arrastando seus passos suaves por trás, o Sr. Baltazar colocou as mãos nos ombros de Rosa. Seus ombros tremiam, ela só queria cair para sucumbir. Ele disse uma frase para que isso acontecesse. Quando a pressão é demais, você só vem aqui para ficar com sua mãe, com seu tio e depois com seu irmão. Somos uma família, mas não é uma questão de nada, filho.
Essas palavras doces e calorosas não resolvem nada neste momento. Pelo contrário, tornam o fluxo subterrâneo em Rosa ainda mais rápido. Incapaz de suprimir mais suas emoções, seu instinto azarado fez Rosa envolver seu corpo e apertar seu padrasto com força em seus braços. O calor do homem que não era do mesmo sangue direcionou Rosa para uma ação mais ousada. O Sr. Baltazar agora era como um verdadeiro mágico, transformando o mais pesado no mais leve. Era tão leve que, uma vez levantada, não conseguia descer. E para resolver essa magia, para colocá-la de volta em seu lugar, Rosa só poderia fazê-lo. Então ela usou sua habilidade para criar prazer com um beijo caloroso. No início, porque estava preparado, o Sr. Baltazar como músico tocou muito mal hoje. Felizmente, Rosa carregou o fardo, caso contrário, o desempenho poderia ter falhado. Foi apenas alguns minutos depois que o Sr. Baltazar começou a usar seu tom certo e brincou com Rosa, criando uma música alta que tocou o coração das pessoas no quintal. Portanto, a vida e a carreira de Rosa hoje têm outro convidado especial. Quando o drama não acabou, assim como sua mãe estava voltando. Soltando a cesta coberta no canto do quintal, sua mãe descansou um pouco na mesa e na cadeira ao lado da árvore de caviar. Depois de um tempo, o Sr. Baltazar trouxe para sua esposa um copo de água fresca e disse com uma voz amorosa: "Tome um gole de água, você está infeliz?" Depois da maravilhosa excursão anterior, talvez o Sr. Baltazar tenha sido fortalecido. Portanto, sua mãe notou que seu marido hoje está muitas vezes mais enérgico do que o normal. Rosa saiu de casa agachada, com uma expressão muito ocupada. Ela esfregou a mão no avental e perguntou: "Mãe, você acabou de voltar? A partir de amanhã, deixe-me segui-lo até o mercado." Já faz muito tempo, desde criança, não experimento a sensação de andar pelo mercado. Antes que sua mãe pudesse falar, o Sr. Baltazar interveio apressadamente. "Vamos, o mercado é sempre o mesmo, não há nada para andar. Venha aqui, brinque com sua família por alguns dias, apenas coma e descanse bem." O Sr. Baltazar teve que assumir a liderança sim, mas se Rosa seguisse sua mãe até o mercado real, ele seria considerado um showman, sem ninguém para fazer um piquenique todas as manhãs. Na verdade, Rosa só disse isso. Seu coração estava ainda mais desgastado do que o Sr. Baltazar. O gosto residual da viagem de mochila anterior, ainda atordoado, não se dissipou. O que você faz com o martelo para quebrar o circuito emocional? Naquela tarde, durante a refeição, Dona Isabel disse a Rosa: "Hoje fui ao mercado. Ouvi dizer que na comuna de Tan há uma empresa de embalagens que recruta funcionários, trabalha em turnos e o salário também é bastante estável. Se você quiser fazer isso, prepare o dossiê, eu o enviarei. Ouvi dizer que você pode escolher seu horário de trabalho, filho. Gosto de trabalhar à tarde, de manhã, até à noite." O Sr. Baltazar interveio, acrescentando: "Eu ouvi sua mãe falar sobre isso também. Bem, cada pessoa tem seu próprio destino, tente me superar. Por enquanto, fique em casa e faça isso por aí, e então eu continuarei mais tarde." Rosa concordou allègrement. O karma de trazer o corpo para o tormento do mundo, ela estava cansada até a ponta da garganta. Agora temos que refazer nossas vidas, mas não podemos afundar cada vez mais fundo na piscina de tristeza e pecado todos os dias. De acordo com as palavras de sua mãe, é claro que Rosa escolheria trabalhar no turno da tarde. À noite é hora de descansar, compensar os dias de ficar acordado a noite toda, curvando-se sobre o travesseiro para encontrar um pedaço de arroz. Quanto à manhã, é claro que não é possível. Porque na época em que sua mãe se sentava no mercado vendendo bolos, ela tinha que encontrar alegria com seu padrasto estiloso e elegante. O que quer que você faça, você pode fazê-lo, mas sem isso, a vida é considerada como se tivesse acabado. Poucos dias depois, tudo estava em uma rotação estável. Isabel ainda vai ao mercado todos os dias. A bebê Elaine ainda vai à escola 2 vezes. Quando o jardim estava vazio, o Sr. Baltazar e Rosa uniram forças, realizando circos e truques de mágica extremamente interessantes e atraentes. A vida passou assim. Mas talvez os céus sejam intolerantes. Deus nunca fecha os olhos para coisas imorais. Naquela manhã, como de costume, depois de uma viagem no Atlântico com o Sr. Baltazar, Rosa ficou em frente a um grande espelho no canto da casa, espalhando o cabelo para trás. Mas quando seus olhos olharam para o calendário pendurado nele, ela se assustou. Hoje já é dia 24. De acordo com o ciclo, ela estava uma semana atrasada. Sentindo que algo estava errado, Rosa foi imediatamente à farmácia e comprou uma tira de teste. Por tantos dias, imersa em diversão, esquecendo o caminho de casa,
muito subjetiva, ela não pensou nas consequências. Rosa quase perdeu os membros, quando as 2 últimas linhas vermelhas apareceram na tira de teste. Ajoelhada no chão do vaso sanitário, com os joelhos tremendo, como uma pessoa com febre maligna, Rosa exclamou: está morto, o que devo fazer agora? Não posso deixar de lidar com isso. A consciência de uma pessoa que costumava ser mãe não permite que ela faça uma coisa tão imoral. Mas se você deixar assim, a barriga vai aumentar. Pode-se dizer que era natural? Esta família vai desmoronar. Para onde minha mãe vai? Então sua irmã também será a próxima a sofrer de pais infelizes? Centenas de milhares de perguntas continuavam surgindo na mente de Rosa como cogumelos depois da chuva. Nos dias seguintes, Rosa manteve esse segredo em segredo. Ela queria enterrá-lo e encontrar uma maneira de resolvê-lo sozinha. Chegando aos feriados, combinados com os fins de semana, a empresa pode tirar até 5 dias consecutivos de folga. Esses 5 dias também são os 5 dias que Rosa tem para tomar uma decisão para um trabalho importante. 2 dias antes do dia de folga, Rosa deitou-se com Dona Isabel. Mãe, já faz muito tempo que volto para visitar a pequena Larissa. Eu sinto muito a falta dele, mãe. Alguns dias de folga aqui, talvez eu tenha que voltar para ele por alguns dias. Isabel hesitou por alguns minutos, mas entendeu como a maternidade era nobre e sagrada. Portanto, ela concordou em deixar sua filha retornar à cidade natal de seu ex-marido, visitar sua filha e também seu neto. Conforme planejado, exatamente às 8 horas da manhã, Rosa começou a partir. Mais de 3 horas depois, Rosa estava na casa onde ela e Fabiano moravam juntos há milhares de dias. De pé no beco, olhando para dentro, Rosa viu que seu filho agora estava um pouco mais velho, embora não tivesse passado muito tempo. A pequena Larissa estava brincando com o Sr. Carmo no canto do quintal. Rosa entrou lentement. Assim que viu Rosa, a pequena Larissa correu de volta e abraçou a mãe, como uma corda invisível que se prendia automaticamente. Quanto ao Sr. Carmo, a aparência da nora levou às lágrimas. Sua boca gaguejou, querendo dizer alguma coisa, mas ele parou. Rosa abraçou seu filho, lágrimas brotando em seus olhos. Mais tarde, olhou para o Sr. Carmo. Como vai, pai? O Sr. Fabiano está no trabalho, pai? O Sr. Carmo gradualmente recuperou os sentidos e respondeu: papai ainda é o mesmo. Fabiano, ele e sua esposa estão trabalhando. Ouvindo a palavra marido e mulher, Rosa ficou feliz por seu ex. Bem, o caso acabou, eu caí, também espero que ele encontre uma nova pessoa para cuidar dessa família. Rosa só aproveitou um momento para visitar o filho e depois planejou ir embora. Bem, estava quase na hora de Fabiano e sua esposa voltarem do trabalho. Ela ia dar algum dinheiro a Carmo, para que ele comprasse algo para Larissa sempre que ela pedisse. Mas o Sr. Carmo disse: vou ficar aqui, fazendo uma refeição com Larissa. Fabiano, sua esposa não se separaram até a tarde. Rosa também entendeu o que seu sogro queria dizer. Essa pena fez hesitar por um momento, e então ela concordou imediatamente. Durante a refeição, o Sr. Carmo e a nora pareciam ter um sinal implícito um com o outro. Após a refeição, quando a bebê Larissa tirou uma soneca profunda, eles voltaram ao palco para comemorar o banheiro de 18 metros quadrados. Como Flore, como Mel, como Incenso, como Omar, como Rio e como Sal. Esse momento é passageiro, mas com certeza será inesquecível. Especialmente para o Sr. Carmo, talvez isso se acrescente às páginas de memórias de sua vida, seguindo até que ele vá para o outro lado do mundo. Rosa vai voltar, dar à luz a criança em seu ventre, criá-la para crescer, e todos querem especular sobre quem é o autor da criança. Tudo, deixe o vento soprar para longe. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.